Oi, galerinha, tia Lúcia tava com saudade, hein? Então, vamos lá hoje aprender algo muito especial, porque a palavra de Deus tem muita coisa a nos ensinar, né? E hoje o versículo está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, somente a parte A que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Olha aqui o coração daquele que está unido com Cristo. É um coração limpinho. Por que esse coração é limpinho? Porque esse coração foi lavado pelo sangue de Jesus. Essa pessoa que está unida com Cristo, que ama Jesus, quando ela erra, quando ela peca, ela se arrepende, né? Ela reconhece que ela errou. Então Deus vai lá e limpa o coração, né? Quando a gente peca, a gente fica com o coração assim manchado, o coração fica feio, né? Mas a gente se arrepende, a gente reconhece que errou. E aí Deus vai lá e limpa o nosso coração com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então nosso coração fica novamente limpinho. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na parte A, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Mas essa nova pessoa, ela é uma pessoa diferente. E não é só porque ela fala coisas legais, mas ela se comporta de uma maneira bem legal, que agrada a Deus. Então a gente vai ver aí vários exemplos agora de coisas boas, de maneiras bem legais de se comportar, coisas boas que agrada a Deus, que essa nova pessoa vai fazer. Então vamos ver. Vocês viram que bonito que aquele menininho fez? O que ele fez? Ele deu o casaco que a mãe dele tinha feito para ele. Ele deu para aquele outro menininho que estava na rua morrendo de frio. Ele viu que o menininho estava com frio e ele deu. Isso está na palavra de Deus, da gente ajudar a quem está precisando, da gente ter um coração generoso. E a palavra de Deus nos ensina isso. Então, esse é um exemplo maravilhoso de uma pessoa que ama Jesus. Esse é um ótimo exemplo. Então, vamos ver mais outro exemplo.
Se a gente colhe uma fruta da árvore antes da hora, ela não vai estar boa para comer, porque ainda não amadureceu. Paciência é assim, saber esperar o tempo que precisa, como respirar bem fundo e contar até 10. Calma, sem pressa. É bom aprender a ser paciente com você, com algo ou alguém que te incomoda. Cada coisa e cada pessoa tem um jeito, uma velocidade diferente. Se você tem paciência, fica mais tranquilo e colhe o melhor. Tudo tem a hora certa de acontecer. E nem sempre é a gente que escolhe. Paciência, às vezes é difícil, né, ser paciente. Às vezes a gente não quer esperar, mas é muito importante aprender a ser paciente. Paciência é um fruto do Espírito, e aqueles que estão unidos com Cristo, aqueles que são uma nova pessoa, eles buscam a paciência. Então vamos nos esforçar para sermos pacientes, tá bom? Vamos ver aí outro exemplo, outra história. Nosso planeta Terra é a nossa grande casa. Nós, os seres humanos, os animais e as plantas, dependemos dele para viver. Assim como toda casa, nosso planeta também tem que ser bem cuidado. Como vamos cuidar de uma casa tão grande assim? Primeiro devemos pensar que são pequenas atitudes todos os dias que farão a diferença. Nossa primeira atitude deve ser de reduzir. Reduzir nosso tempo no banho para economizar água sempre que sair de algum cômodo da nossa casa para apagar a luz ou desligar a TV para reduzir a energia. Podemos também trocar nossos meios de transporte, como carro ou por bicicleta. Assim poluiremos menos o ar. Consumir mais alimentos orgânicos e menos produtos industrializados também ajuda a reduzir nossa produção de lixo. Nossa segunda atitude é reaproveitar. Sabe aquela folha de papel que desenhamos? Podemos utilizar os dois lados. Quando formos ao mercado, levarmos uma bolsa para trazer as compras. Reaproveitar as embalagens plásticas, por exemplo, para construir brinquedos ou objetos de decoração. Podemos doar roupas que não cabem mais. E se consertando os nossos brinquedos, podemos brincar por mais tempo com eles. E a nossa terceira atitude é reciclar. Você já deve conhecer como devemos separar nosso lixo, não é? Pois bem, quando separamos metal, plástico, vidro, papel, lixo orgânico, conseguimos diminuir muito os resíduos. E eles separados podem ser transformados em outras coisas. Você sabia que ao reciclarmos 1 tonelada de papel, evitamos a morte de 40 árvores adultas? Já parou para pensar nisso? Se todos nós quisermos, poderemos cuidar muito bem da nossa grande casa, chamada Planeta Terra. E você, está conosco nessa missão? Cuidar do planeta. Olha que planeta lindo, né? Olha como são lindas as árvores, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, a girafa com aquele pescoço gigantesco, o elefante, os peixinhos coloridos. Nosso planeta é lindo, não é? Então Deus criou tudo isso para que a gente possa cuidar deles e cuidar de tudo, né? E aqueles que estão unidos com Cristo, que são uma nova pessoa, compreende isso, compreende que é nossa missão, nosso dever, cuidar desse lindo planeta azul que Ele criou para nós. Então vamos ver aí uma última atitude, um último comportamento. Existem muitos, mas vamos ver só mais um, né? Que aqueles que amam a Jesus podem fazer. Já ouviu falar que mentira tem perna curta? Isso quer dizer que ela não vai muito longe.
Nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fossem. Mas não é por isso que podemos mentir ou enganar as pessoas. Às vezes dá medo de contar algo que fizemos sabendo que não era o certo, não é? Por exemplo, quando não terminamos o dever de casa e inventamos alguma mentirinha. Ou quando pegamos algo que não é nosso. Para ter honestidade, precisamos dizer sempre a verdade. Desse jeito, as pessoas vão acreditar e confiar em você todas as vezes que precisar. Com isso você pode contar. Então, não devemos nos esquecer. Sempre falar a verdade, seja qual for a situação, mesmo que seja difícil falar a verdade, tá bom? Então, são várias as características daqueles que amam a Jesus. São pessoas diferentes, novas pessoas, como diz o versículo, né? Uma nova pessoa. Aqueles que andam com Cristo são uma nova pessoa. Então, eles têm um coração lavado, limpo. E entre muitas características, a gente viu algumas, né? Generosidade, que é amar o próximo, que é cuidar do próximo, que é ajudar o próximo. A gente viu ser paciente, então precisamos nos esforçar para sermos pacientes. A gente viu que cuidar de tudo que Deus nos dá, cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente, é uma característica muito legal, que agrada, que alegra o coração de Deus. E falar sempre a verdade, né? Então, são muitas as características que você pode aí discutir com seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família. O que mais que agrada a Deus? O que mais que a palavra de Deus nos ensina, né? Que nós devemos, como aqueles que amam a Jesus, como aqueles que querem ser como Jesus, parecidos com Ele, devemos fazer, né? Para obedecer a palavra de Deus e para agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus. Então, que a gente esteja se esforçando para isso, tá bom? E não esquecendo que toda vez que a gente tropeçar, toda vez que a gente se equivocar, né? E ficar triste por isso, porque isso traz tristeza ao nosso coração. É só a gente ir lá em oração, pedir perdão, pedir ajuda do Senhor, dizer: Senhor, me ajude a ser mais generoso, a compartilhar aquilo que eu tenho com os necessitados. Senhor, me ajude a ser paciente. Senhor, me ajude a sempre falar a verdade. Senhor, me ajude a cuidar da minha casa, cuidar do meu planeta, a cuidar do meio ambiente. Então, devemos estar sempre orando e pedindo a ajuda de Deus, porque Ele nos ama e Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos capacita a sermos parecidos com Ele. Então, tá bom? Olha que lição maravilhosa nós aprendemos hoje da palavra de Deus. Então, até domingo. Domingo a gente vai se ver e a gente vai conversar sobre mais coisas, mais características daqueles que amam a Jesus. Um beijo e fiquem com Deus.